Hello! Boa noite! Todo mundo por aí entrando? Boa noite! Boa noite, Lu! Boa noite, Marisa! Gente, a Lu tá tão chique, eu tava falando com ela mais cedo. Olha essa foto, que chiqueza! Ela nessa foto do perfil parece uma primeira dama. Pior que tá de vermelho, mas eu não posso nem falar isso. Boa noite, Leonor! Boa noite, Bruno! Boa noite, Beth, tudo bem? Vamos entrando, pessoal. Boa noite, Lucy. Hoje nossa live vai ser muito especial aqui com o Ciro. Cara de rica, isso aí. Com o Ciro do MadePad. A gente vai hoje aqui entender o que é uma automatização, o que é um aplicativo de gerenciamento, como ele pode te ajudar a chegar a até 30% a mais no seu faturamento. A gente sabe o quanto hoje em dia existem ferramentas para nos ajudar. A gente que trabalha com limpeza, então sem dúvidas o aplicativo de gerenciamento pode nos dar essa mãozinha que a gente tanto precisa. Então deixa eu chamar o Ciro aqui. Ciro, cadê você? Cadê o MadePad? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu convido ele. Nosso querido Ciro. Deixa eu ver se ele entra. Quem conhece o Ciro aí? Quem já fala com o Ciro? Me deem esse feedback. Ciro, és tu? Sou eu, tô aqui, tô me vendo? Não, tá ao contrário. Não, tá ao Agora tá contrário. me vendo. Aê! Eu só queria que fosse no meu fone, mas tudo bem, né? Não tô no fone, não. Não Você tá tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. É. Ah, eu perguntei quem te conhece e já começaram aí as fãs do Ciro. As Ciretes. Eu que tô baixa aqui, deixa eu diminuir aqui. Então, Ciro... Ah, agora sim, agora foi. Ciro, seja bem-vindo aqui à nossa live, né? O Ciro, que é o criador do MadePad, ele é aquele pai do aplicativo ali, né? Cuida igual uma criança, igual um bebê recém-nascido. Sempre um recém-nascido, né, Ciro? Dá um trabalho igual, né? Tem 5 anos, mas ainda é. Ainda é, né? Então, Ciro, vamos começar assim. Primeira coisa, o que é o MadePad? O que é um aplicativo de gerenciamento? Explica para quem realmente não tem noção de nada. Então, um aplicativo de gerenciamento, um geral, né? Tem gente que chama de CRM, né? De Customer Relationship Manager, uma coisa assim, mas ele pode ser um pouco mais do que isso, um pouco menos do que isso, mas ele é basicamente uma ferramenta ou um conjunto de ferramentas para te ajudar a controlar melhor o que você quer controlar, né? No caso da sua empresa, se for uma empresa de limpeza, controlar a sua empresa de limpeza. Desde o simples cadastro dos seus clientes, né? Então, você tem o seu cliente na sua agenda ou no seu celular. O celular ainda chega a ser uma forma de você, hoje em dia, né? Como os contatos são sincronizados, né? São todos na nuvem, então você ainda tem uma certa centralização desses controles. Você consegue acessar esses contatos até pelo computador também. Então, mas na agenda não, você perdeu a agenda, acabou, você não tem mais aquele contato com o cliente. Ou se você tem um celular e contato só no celular, você perdeu aquilo, acabou, você não tem mais isso, você não tem outra forma de acessar aquela informação. Então, num sistema de gerenciamento, você começa já disso, né? Já desde a coisa mais importante da sua empresa, são seus clientes, você tem um lugar que você consegue sempre acessar lá, você está sem seu celular, você consegue acessar de alguma forma, você tem alguma pessoa que precisa trabalhar com você, as duas pessoas podem acessar a mesma informação. Então, você tira, né, descentraliza de você, mas você centraliza num lugar que consegue distribuir melhor essa informação. Então, desde aí, você é uma empresa de limpeza, uma empresa que presta serviço, então você consegue ter no sistema também o registro desses serviços, tanto para você saber o que você tem que fazer, quanto para também você saber o que você fez. Um Né? histórico. Então, você pode saber, você tem um histórico, você tem forma de prestar contas daquilo, né? Você ter as contas, o que eu fiz em janeiro para essa cliente, porque às vezes eu preciso
ela precisa de uma informação, ou eu preciso, a minha empresa precisa da informação do que, porque não está batendo uma coisa na conta, o contador está perguntando uma coisa que entrou na conta em janeiro, eu preciso saber o que foi que entrou. Então, você tem essa informação desse serviço que foi realizado, quanto que foi pago, quando foi pago. Imagina, você tem uma agendinha, você bota lá que fez a coisa, imagina a quantidade de informação que você tem que colocar num quadradinho do seu calendário, que para ser importante aquela informação para você conseguir voltar ali, né, e acessar aquela informação, né, ter aquilo de forma fácil. Então, esse é mais um ponto. Você ter a questão de cobranças também, né, você ter como cobrar, você ter como receber os pagamentos, você ter como enviar documentos, né? Imagina, você recebe, você tem tudo na agenda. Então, cada pagamento que você vai fazer, você tem que preencher um invoice, você tem que mandar para o cliente, ou você tem que escrever um recibinho. Na próxima limpeza você vai mandar, ou então você tem que, sei lá, procurar um outro serviço diferente só para gerar. Tem gente que usa, né? Tem gente que usa serviço exclusivo para invoice. Então, você imagina, você pode ter o sistema daqui, você tem até sistemas, né, para te ajudar a controlar a sua empresa. Mas imagina, você for usar cada sistema que controle uma coisa, né? Então, eu tenho um que faz invoice. Ah, tá, então eu peguei. Agora eu tenho um outro para fazer a cobrança. Então, eu tenho que pegar a informação desse invoice, botar aquela informação no de cobrança, mandar aquela cobrança. Ah, tem que mandar o recibo. Como é que eu vou? Volto no invoice? Será que o do invoice manda recibo? Então, também você tem um sistema de gerenciamento, ele também combina essas coisas de forma que, além delas, vocês têm um lugar só para acessar tudo, essas coisas conversam entre si também. Então, facilita o fluxo, né, de informação, facilita a forma que uma informação você só coloca uma vez e ela serve para várias coisas depois disso, né? Então, tem inúmeras possibilidades. É como se fosse um concentrador de facilidades para o negócio de house cleaning. E uma coisa que me perguntam muito em falar em funcionalidades é, por exemplo, Thelma, eu uso o Google Agenda. Thelma, eu uso a agenda do celular. Qual você diria? Eu já sei, né, que praticamente a gente né, são duas coisas parecidas, porém uma é muito mais escassa que a outra. Então, qual você diria assim que seria a maior diferença entre um Google Agenda, por exemplo, e um MadePad? Olha, do Google Agenda, por exemplo, ele é um excelente sistema de agenda, né? Deve ser um dos melhores que tem. Só que ele é para atender todo mundo que precisa usar agenda. Então, se é uma pessoa que limpa a casa, se é uma pessoa que quer guardar os aniversários da família, se é uma pessoa que quer colocar os deveres, a data de entrega dos trabalhos da faculdade, ele tem que atender todo mundo, né? Ele não tem um público específico. Então, ele faz isso muito bem, atende todo mundo muito bem. Só que, por atender todo mundo muito bem, tem alguns pontos que ele não pode também atender todo mundo perfeitamente, porque senão vai ficar uma loucura aquilo. Imagina, vai ser um sistema que faz tudo do mundo inteiro. Então, se existisse um sistema assim, não precisaria de mais nada, né? Você não precisaria ter mais outro, sei lá, você tem o Google Agenda, você não precisa ter o Gmail, por exemplo, porque ele já teve... Todo mundo você não foca em ninguém, né? Então, quando você... Exatamente. Então, o intuito deles era abranger o maior número de pessoas e não especificamente a um setor. Então, o que eu vejo também de diferença no MadePad é que ele consegue direcionar muito melhor, né, as funcionalidades para o house cleaning. Eu, por exemplo, utilizei, né, há muitos anos outro aplicativo de gerenciamento como o House Call, e só que ele também abrange diversos outros tipos de serviços. ele já é um pouco, né? Ele já diminuiu um pouco o escopo, né? Ele já é mais focado do que um Google Agenda, mas ele tem que atender muitos tipos de empresas diferentes. Exatamente. E até isso faz o seu uso mais, além de não te atender 100%, faz o seu uso mais dificultado, né? Porque você tem mais opção para escolher. Então, será que eu escolho isso? Será que eu escolho? Será que isso atende o meu tipo de negócio? Será que eu não atende? Então, porque ele tem que dar mais opções para os diversos tipos de negócio. Então, a gente simplifica também nisso, né? Tenta agilizar o trabalho de forma a diminuir o número de passos que você precisa fazer em cada ação que você faz, né? Então,
ser É uma direcionado para o que é mais importante. Oi? É uma eterna evolução, né? Essa diminuição de Exatamente. passos para cada vez mais Não, você isso. fazer, né? Fazer menos, tendo mais resultados ali através do processo, por exemplo, de um cadastro, por exemplo, de uma invoice, né? Eu acho que Exatamente, o exatamente. foco principal de um aplicativo é sempre facilitar ao máximo para o usuário. Exatamente. E a gente pensa assim, né? Quanto mais repetitiva for aquela tarefa que você estiver fazendo, né? Você vai usar o aplicativo, uma coisa que você usa uma vez, ela pode, né, uma vez por mês, vamos dizer assim, ela pode ter um pouquinho mais de complexidade, né, um pouco mais de detalhe e tal, até para você, para isso te ajudar depois. Uma coisa que você vai fazer várias vezes no dia, ela tem que ser muito rápida. Você não pode ter que passar por um processo de um questionário muito grande, por muitas páginas. Então, uma coisa que você é muito repetitiva no dia, ela tem que ser o mais simples possível. Então, isso também tem que ser balanceado, né? Você tem várias, obviamente, tem várias coisas diferentes, várias tarefas diferentes que você faz. Desde quando você começa, o começo de qualquer sistema desse é a parte mais trabalhosa e mais demorada, porque você tem que configurar tudo, né? Você tem que colocar todas as informações, mas isso é uma coisa que você imagina que você vai fazer uma vez só, para começar, e depois só quando você tiver um novo cliente, você vai colocar aquilo e também já vai ser reduzido, porque você já vai ter tanto um conhecimento quanto várias coisas que você já preparou no sistema para os novos clientes que vêm entrando. Então, isso tudo também te facilita, né? Mas Primeiro vai fazer a deep cleaning, depois a limpeza regular. É muito mais fácil, né, na tradução. Justamente. E também no sistema como o MadePad, por exemplo, que não tem uma pessoa só acessando, tem a pessoa que vai gerenciar e a pessoa que vai fazer a casa, que vai limpar a casa, também são dois acessos diferentes. Então, a pessoa que está gerenciando, ela, além de ter mais acesso a mais informações, ela pode ter coisas mais detalhadas ali também, né? Ações mais detalhadas. Já a pessoa que está limpando, ela tem que usar o sistema o mínimo possível e somente ter acesso ao que foi importante para ela. Então, também isso tem que ser outra coisa que tem que ser balanceada, né? Então, quanto mais... E a pessoa não tem que ser muito familiarizada com o sistema, é essa pessoa que está limpando a casa, né? Então, o sistema tem que ser o mais simples possível para aquilo ser muito óbvio para ela, porque amanhã pode não ser ela, amanhã pode ser outra pessoa, depois de amanhã pode ser outra pessoa, então aquilo tem que ser óbvio para todo mundo que está fazendo também, né? Então, uma pessoa de gerência não é uma pessoa que você troca com tanta facilidade. Então, ela precisa de um treinamento um pouco maior, porque ela vai ter mais acesso à informação. Então, tudo isso o sistema de gerenciamento tem que considerar, levar em consideração para ser apresentado, né? E sabe o que eu acho incrível, Ciro? Enquanto a gente começou aqui a live, duas pessoas comentaram ali que eu olhei de relance, foi a Carita e a Uaine. E são pessoas que eu sei que tiveram um desdobramento da empresa gigante nos últimos meses. E elas só conseguiriam fazer todo esse controle, né? São pessoas que já estão mais avançadas no house cleaning, já tem times trabalhando. A Carita, por exemplo, já tem 16 funcionários. Então, elas só conseguiriam fazer isso, fazer todo esse processo de crescimento do negócio, até muito mais do que 30% da Carita, eu sei que foi muito mais do que isso, através de uma ferramenta como um aplicativo de gerenciamento, porque seria insanidade uma pessoa querer crescer através de uma agenda de papel, ali controlando cliente por cliente, controlando quem pagou, quem não pagou. Então, seria insanidade querer crescer dessa forma. Então, hoje elas botaram ali o depoimento dizendo que o MadePad mudou a vida delas, porque realmente isso mudou o faturamento, isso mudou o tempo delas na administração, isso mudou o modo como elas gerenciam, né, a empresa delas. Elas têm mais tempo para focar na captação de clientes, já não viram bicho de sete cabeças aquela parte administrativa, né? Coisa que se você fizer na agenda de papel, vai sem dúvidas ter muito mais trabalho. A Mari também, né? A Mari é outra aí. São pessoas, engraçado que são pessoas que estão dando esse depoimento, são pessoas que cresceram enormemente nos últimos meses, né? Nos últimos anos, por conta também dessas ferramentas que possibilitaram elas de dar esse salto. Exatamente. O nosso trabalho é diminuir o trabalho de vocês que não seja essencial, né, não seja o trabalho final de vocês, né, que é a limpeza, né? Então, tudo que
puder impactar menos, né, para otimizar o tempo de vocês, para vocês, ou caso vocês limpem, ou limparem mais, ou conseguirem estar mais próximo do controle mesmo né, da sua empresa, ou ficar preocupadas só com conta, ou só com agendamento, você consegue, né, distribuir mais o seu tempo. Então, tudo que a gente conseguir reduzir do tempo de vocês é o que a gente tem trabalhado, né, a cada dia. E principalmente nesses últimos meses e nos próximos meses, a gente está focando muito em automações, em criar caminhos, né, mais automáticos para quando terminar a limpeza, o que faz quando termina a limpeza? O sistema pode fazer já alguma coisa automática quando termina a limpeza? Ou eu não quero quando termina, eu quero no final da semana. Tem alguma coisa que a gente pode fazer no final da semana que é o meu pior período, né, da semana, é a sexta-feira, vamos dizer, por exemplo. Então, o que a gente consegue fazer para tentar fazer que essa sexta-feira não seja o pior dia da semana? Então, tudo isso é o que a gente tem sempre, e tanto em contato com as donas de empresa, né? Então a gente tenta sempre saber o que é, a gente tenta sempre perguntar, não, mas o que, independente se é do MadePad, se não é, o que você acha que você gasta mais o seu tempo hoje em dia? Então, o que a gente acha que pode fazer, né? O que a gente consegue fazer para reduzir esse tempo, né? Para reduzir esse tempo gasto nisso, para você... É isso que eu ia te perguntar. Dá alguns exemplos aqui para elas de algumas atividades em que o aplicativo, por exemplo, pouparia bastante tempo que hoje talvez uma pessoa na agenda de papel não consegue fazer. Então, tem por exemplo, que é o que acontece comigo também. No começo, né, do MadePad, eu não tinha um sistema de cobrança, né, automático. Por mais que aparecesse aviso de cobrança no sistema, por mais que já fosse um sistema ali, a forma de pagamento não era automática. Então, a pessoa me pagava por Zelle, me pagava por Venmo. E aí, cada pagamento que entrava, o Venmo e o Zelle, eu acho que ainda tem até um avisozinho ali. Mas mesmo tendo um aviso, fala assim, o Joãozinho te pagou. Aí quem é Joãozinho? Eu não sei, que faça a minha ideia, não tem nenhum cliente que chama Joãozinho. Aí você vai ver o Joãozinho é marido da Mariazinha, que é a sua cliente. Mas até você saber isso, você vai ter que ou ter anotado, né, Mariazinha, esposa do Joãozinho, que quando paga no Zelle é isso, que quando paga no Venmo é isso. Então, e todo mês eu tenho que fazer isso. Todo mês, e marcar lá, essa pessoa pagou. Essa pessoa pagou. Depois que eu passei para pagamento automático, eu já não preciso mais fazer isso. Né? O pagamento, o envio da cobrança vai, e quando já está salvo, ele já cobra automaticamente. Quando não está, a pessoa paga. Eu recebo o que foi pago e, ao mesmo tempo, no sistema é dado baixa nesse pagamento. Já te poupa horas e horas do dia para você focar em outras coisas do sistema, em atendimento, que é mais ou menos o que elas têm, né, hoje de prioridade. Não pode deixar uma house cleaner, né, uma dona de empresa de house cleaning, nunca a questão da estratégia, a questão de captação de cliente, de pensar em melhorias para a empresa. Agora, enquanto ela está lá, né, clicando, criando recibo, enquanto ela estiver lá perdida na agenda, sem saber quem é na semana que vem, deixando o cliente a ver navios. Enquanto ela estiver nesse ritmo, infelizmente ela não consegue dar o próximo passo de forma saudável. Ela vai chegar no limite, no teto ali de clientes dela, que ela não vai conseguir mais ir para frente ou não vai ter controle nenhum, né? O que eu conheço bastante gente é que tem um número bom de clientes e não tem controle nenhum. Aí vai na sessão comigo e eu pergunto assim, quantos clientes fixos você tem? E aí ela responde, eu não sei, então, eu não sei quantos clientes fixos você tem. Então, se a pessoa não sabe o número básico dela, infelizmente, aquilo dali me mostra que ela não tem controle nenhum da empresa dela. E com o MadePad, você consegue ter controle de quantos clientes, qual é seu faturamento. Tanto que a Wayne, que está aí assistindo, ela chegou para mim, Thelma, eu vi aqui agora no MadePad que meu faturamento aumentou tanto. E eu não tinha nem controle disso, agora eu tenho e eu sei exatamente quanto aumentou. Então, isso é muito importante para um negócio que não sabe números. Infelizmente, você não sabe se está ganhando, se está perdendo, se está tendo lucro, você só está ali trabalhando. Então, é inaceitável que hoje a gente não tenha esse controle, né, do nosso negócio.
Justamente. Não, e além de você não ter o controle, você pode estar perdendo até dinheiro mesmo disso, porque eu já tive várias pessoas que já falaram comigo. É, tinha vezes que eu marcava o cliente como pago, né, na minha agenda, porque passou tanto tempo, eu não tinha aquele registro, eu não tinha mais como checar se ele pagou ou não. Uhum. Então, ou eu esquecia de cobrar o cliente, porque, né, acontece, eu tenho que cobrar cada um, o cliente esqueceu de pagar, o cliente às vezes esqueceu, às vezes não é de maldade, às vezes ele esquece. Então, eu perdi esse pagamento por causa desse controle. Então, por mais que o cliente não pague, você tendo um sistema, você voltando 10 meses lá, você vai ter lá aquele, ó, aquilo ali não foi pago. Aquele cliente está em aberto ainda, não foi pago. Então, até nisso também, né? Até você evitar esses. Porque a empresa ganha o dinheiro no cliente pagando, né? Então você faz o serviço, você perdeu. Você tem que recuperar aquele dinheiro e pegar o seu lucro com pagamento. Então, tem várias tarefas que você não automatizando elas, né? Você não. Tanto para fazer ela automática, independente, ou quase independente de você, é uma coisa, e também para você fazer ela de forma que você consiga voltar nela e olhar o que ela foi, quando que ela foi feita, né? Não só a questão de fazer, mas você ter. A Lúcia está até falando ali, é uma forma, inclusive, de você criar uma meta. Olha, o mês que vem, o mês de dezembro, eu quero faturar 5, 10% a mais. E com isso você tem um controle de realmente se o seu negócio está crescendo, se o seu negócio está diminuindo, é algo para me alertar, é algo para eu tomar conta aqui. Então, você ter um controle do seu negócio fica muito menos suscetível, né, a possíveis problemas que possam acontecer, a possíveis imprevistos, porque você está ali no controle dos números, no controle do seu negócio, né? Justamente. Teve algumas perguntas aqui que eu vi. Uma perguntou de payroll, se faz agendamentos de payroll. Então, no MadePad você consegue automatizar o payroll da forma que você tem uma área lá que você coloca como é que é feito seu payroll, como é que você paga cada réu payroll, ou se você paga todas da mesma forma. Então você consegue configurar lá se paga diária, se paga percentual, se paga por casa, ou por tipo de casa diferente, por tipo de serviço diferente. Você consegue configurar e você consegue fazer o cálculo disso. Você só escolhendo o período que você faz o seu payroll, ele faz o cálculo e até envia um documentozinho, né? Um PDF com payroll, pode ser enviado também para a cleaner já diretamente com aquilo descrito lá, se você paga por hora, né? Independente de como que você paga, a gente tem uma forma de calcular lá e de ser enviado. E perguntou se também serve para contractor. Serve também. Ele é muito voltado para trabalho recorrente, né? Então, se for um trabalho que não funciona também para trabalhos não recorrentes, mas apesar do nosso foco ser esse, mas, né, o nosso teste é gratuito. Então se você quiser fazer um teste, você não tem compromisso nenhum, vai ter todo o nosso suporte, independente se é empresa de limpeza ou não. A gente vai dar todo o suporte para você, né, tentar usar da melhor forma. Então, se funcionar. Né? Você vai colocar ali só especificando algo que é um time, né? Uma equipe terceirizada, tem todas as cores lá, né? Separadas. Então, sem dúvidas, você consegue utilizar bem o aplicativo. E tem perguntas também de qual é o valor? Era até minha próxima pergunta. Quanto custa um aplicativo de gerenciamento? Só um detalhe antes, Ciro, que eu falo aqui, gente, faça o download gratuito do aplicativo. Aí teve uma pessoa que falou assim, Thelma, você tá mentindo, o aplicativo não é gratuito. Gente, o download é gratuito. Depois, de graça, nem injeção da testa. Você não vai lá na casa do cliente e limpa de graça. Então, existe um custo da ferramenta, com certeza, mas o download do aplicativo é gratuito. Tem os aplicativos que são pagos, tem outros que não, mas o download é gratuito e lá dentro tem diversos planos, que o Ciro vai falar um pouquinho agora. Isso mesmo. E, inclusive, nós temos um plano gratuito, né? O nosso plano gratuito, ele é para quem tem até 20 casas,
E, logicamente, ele não vai usar boa parte das funcionalidades, principalmente das funcionalidades de automação. Então, você não tem uma coisa que é muito importante, que a gente nem comentou até agora, a parte de lembretes, de notificações para o cliente. Isso não está incluído no gratuito. A parte toda de invoice, né, de cobrança, de resíduos e tal, também não está incluído. Então, ele é bem simples, mas já serve para você, primeiro, se familiarizar, para quem está começando, né, principalmente, porque a pessoa que está começando, está com 3 casas, ela pagar por um sistema, não tem condição mesmo, né? Porque a pessoa está praticamente já pagando para trabalhar, que ela está investindo para tentar arrumar mais casa, né? Ela está tentando fazer o negócio dela crescer. Então, a nossa função não é ser um custo. Então, a gente quer sempre só começa a pagar quem tiver tendo valor com aquilo ali. Então, a pessoa que está começando, ela tem o nosso incentivo para começar, para já ter tudo no sistema. Então, para isso a gente criou o plano gratuito. Depois do plano gratuito, a gente tem o nosso plano básico. Tá? Nosso plano básico, que é o plano de US$ 30 por mês, ele já tem a parte de lembretes, já tem a parte de notificações, né, de comunicação com o cliente, que é uma parte muito importante, uma das partes mais usadas do sistema, né, a parte mais o pessoal mais gosta, né, do sistema. Você já tem um número limitado de casas, né, então já independente do seu tamanho. Só que a limitação deles ele ainda não apesar de você conseguir marcar pagamento, né, você pode marcar que uma limpeza foi paga, você não tem o envio de invoices e a cobrança direto pelo sistema. Você só pode ter um time nesse plano básico, então é para quem tem uma empresa menor. Você ainda não pode ter um número indefinido de helper, você pode ter uma helper, além do seu acesso, ter acesso de mais uma helper. Então esse que você tem no plano básico, que é US$ 30, que você não encontra também em lugar nenhum um sistema de US$ 30 por mês. Eu tô Tem vendo, sistema. vendo até aqui uma pessoa colocou, a Aline, tinha que ter planos mais baratos. Line, mais barato do que isso, você tem que, na verdade, rever seus preços, rever sua precificação da casa, porque se suas casas não estão permitindo que você pague um sistema de 30, de US$ 50, realmente está faltando aí um posicionamento, está faltando aí uns acertos ali na precificação, tá? Se você só tem até 20 casas, você pode entrar no plano gratuito, e se você tem mais do que isso e não consegue pagar um sistema de 30 a US$ 50, você realmente tem que rever essa parte de precificação. Estou falando aqui em algo que eu vejo todos os dias, que me trazem todos os dias, e realmente eu vejo que quando a pessoa está ali, nossa, US$ 30, US$ 50, é porque a precificação dela não está coerente com o número de casas. Então acaba tendo realmente mais dor ali para pagar um sistema que vai tirar, na verdade, ele vai te doar, te devolver diversas horas de trabalho. Então você tem que pensar assim, poxa, se minha hora custa ali, né, US$ 40, US$ 50, eu pago um sistema no mês por US$ 50 que vai me trazer diversas horas que eu posso focar em outro tema, né? Focar realmente no crescimento da minha empresa. E além disso, tem outra coisa. Eu quero saber alguém que tem alguma casa que limpa desde 2017, que cobra o mesmo preço desde 2017. Olha, O Medpet tem o mesmo valor desde 2017. Se falar que tem, realmente a gente precisa rever aí. Se for aluna, vai levar um puxão de orelha daqui a pouco. O nosso preço é o mesmo desde 2017. Então, porque a nossa missão mesmo é ser útil para as donas de sketch, né? Porque, por isso que a gente dá período gratuito, por isso que a gente dá todo o suporte inicial, porque a gente não quer cobrar antes daquilo estar trazendo valor para a empresa. A gente não quer ser um custo, né? Eu sempre falo isso. A gente não quer ser um custo. A gente quer que você veja o valor disso, né? Veja o valor que essa ferramenta está trazendo para você poder pagar esse valor, né? Então, e eu tenho certeza que esse valor é muito maior do que o valor que é pago o retorno que ele dá é muito maior que o quanto é pago no sistema.
Tem gente perguntando se tem pagamento anual. A gente só tem mensal porque a gente não tem nenhuma forma de... Não prende vocês de forma alguma, né? Então, e já é o nosso preço. A gente não, já é o preço mais baixo, entendeu? Então, a gente já não... Nosso preço anual seria esse, entendeu? Então, se você quiser pagar um ano adiantado, não tem problema. Mas só que, né, esse já seria o nosso preço anual que a gente faz para todo mundo, porque a gente não quer prender, não quer deixar ninguém pagar. Inclusive, a nossa equipe vê que a pessoa tá sem acessar o sistema há um mês, 2 meses, 2 meses, a gente entra em contato, fala, está tendo alguma dificuldade, está precisando de alguma ajuda e tal, porque a gente não quer que a pessoa simplesmente pague o sistema para não usar. A E gente quer tem que uma que tenha. pergunta aqui importante. O cliente consegue ter acesso também? O cliente ele tem acessos sempre, pelo menos por enquanto, direcionados por vocês. Então, você manda um pedido de review, ele consegue acessar o sistema somente na parte de review. Você envia um invoice, ele consegue acessar o sistema somente naquela parte. Ele não tem um login, porque isso traz um trabalho muito grande para o cliente, muito difícil do cliente usar. Então, a gente tenta sempre simplificar até o acesso do cliente. Imagina, se cada cliente fosse ter um login, ele não vai saber o login, vai ficar perguntando para vocês o login. Ah, como é que eu faço? Como é que eu entro aqui? Então, a gente vai, né, vamos introduzindo mais opções também para o cliente acessar, mas sempre dessa forma ser simplificada para ele, para não ser mais uma barreira para o cliente, sei lá, usar ou fazer o pagamento. Imagina, se for uma coisa muito complicada para ele pagar, ele vai falar, ah, não, vou pagar com cheque aqui. Aí imagina, você tem que fazer isso. Ele pode não ser uma coisa automática, que você não precisa conferir, só por causa de uma besteirinha, você vai fazer o cliente passar por aquilo. Mas então, a gente falou 2 planos, faltou ainda o último plano. O nosso plano mais completo, tá, que é o plano Premium. Ele é o plano mais completo, tem acesso a tudo do sistema. Ele é US$ 50 com o primeiro time incluído. Tá? Então, você tem US$ 50 com um time. Cada time é como se fosse uma schedule separada, né? Então, é um conjunto de casas, é um conjunto de mensagens que o sistema tem que enviar, um conjunto de dados que o sistema tem que manipular. Então, cada time adicional, além desse primeiro, a gente adiciona US$ 10. Tá? E esses US$ 10 são basicamente para cobrir isso, porque são mais mensagens, todas essas mensagens são enviadas. Elas têm um custo e não tem um custo para vocês, o custo é todo do sistema, então tudo isso e é na medida que a sua empresa vai crescendo. Se você tem um time inteiro a mais para fazer, você tem, né, uma quantidade de casos. Pagar só US$ 10 a mais por aquilo, você vai ver que vai fazer bastante diferença. Uma pergunta aqui, eu posso disparar o agreement por e-mail pelo aplicativo? Pode sim, por e-mail ou por SMS. Todas os notificações, documentos que são enviados pelo sistema podem ser feitos por e-mail, SMS, e nós temos o agreement também. O agreement customizado, você bota as informações da casa que você quiser lá, da limpeza, você adiciona os seus termos, se você tiver os termos da sua empresa, você pode adicionar ele também. Então, e o cliente assina nele mesmo, então ele tem acesso também no aplicativo para acessar, para assinar esse agreement. A partir de quando ele assina, ele recebe por e-mail, você recebe por e-mail, e também uma cópia fica armazenada no sistema. Então, tudo isso pode ser feito, tanto por SMS quanto por e-mail, da mesma forma. Legal. E Ciro, sabe uma coisa que eu queria acrescentar, além de todas as funcionalidades, né, práticas ali da administração para a dona de schedule, facilita muito, né, cada passo ali que a gente estava acostumada a fazer no papel, a fazer por text message, né? Hoje já é muito mais automatizado, então envia os lembretes, envia recibo, envia fatura, você não tem que fazer isso manualmente. E um outro ponto também é o valor agregado na limpeza quando você automatiza a sua empresa. Né? Fiz até uma brincadeira aqui que eu falei que indiano não gosta de empresa automatizada, porque isso realmente, quando ele vê que tem uma estrutura, não estou falando de indiano, mas foi uma brincadeira, mas com certeza quando um cliente que a gente sabe que é mais chato, que é mais exigente, não quer pagar por aquilo, não quer pagar
por aquilo que você está entregando, quando a gente sabe que o cliente visualiza, tá, o posicionamento da sua empresa, se tem regras, se tem um sistema que envia mensagem, se tem toda uma estrutura, o cliente que é ruim, um cliente que quer ali explorar o serviço de limpeza, o cliente que quer ter uma cleaning lady, ele vai fugir dali. Ele sabe que aquilo dali não é ambiente para ele. Ele quer um ambiente de falta de regras. Ele quer um ambiente bagunçado para justamente ele poder impor as regras dele, inclusive de pagamento. Então, quando ele enxerga que a empresa está realmente focada ali na estrutura, está focada no crescimento, ele já dá um passo para trás. Então, realmente, o aplicativo é uma das formas de agregar valor à sua empresa, à sua limpeza, e isso acaba afastando automaticamente muitos clientes ruins que estavam com má intenção ali na contratação do serviço de limpeza. E o contrário acontece também. Já teve mais de uma cliente que, por algum motivo, ela falou, tá muito, minha empresa ainda é pequena, tá muito difícil para mim, eu vou ter que baixar o plano, ou então vou ter que parar de usar o sistema. Já teve as duas coisas. E não deu um mês, a pessoa falou, vamos ter que voltar, porque meus clientes estão pedindo. Porque meus clientes estão pedindo as mensagens que eles recebem, meus clientes estão pedindo, né, a padronização, porque isso acostuma eles também. É uma coisa que você fazer a coisa tudo padronizadinho, o cliente faz a coisa com mais tranquilidade também. Então, para eles também, muitos clientes percebem a diferença de cara isso e até cobra Sem de dúvidas. volta. Quando eu vendi meu último schedule, principalmente, foi um dos maiores, eu vendi, só que a pessoa que comprou, ela não queria, ela tinha um pouco de bloqueio com a tecnologia, então ela não queria colocar nenhum aplicativo de gerenciamento. Só que quando já estavam com ela os clientes me mandavam ainda mensagem: Thelma, não recebi a mensagem, Thelma, não recebi o lembrete, Thelma, quando é que eu vou receber a fatura, Thelma, o que eu tenho que fazer para... Então, ficou todo mundo perdido, porque o sistema era muito organizado para que eles ficassem informados. E eu não ficava mandando text, não. Era tudo pelo sistema, me preocupava muito pouco. E aí, só que como a pessoa não quis aderir, acabou ela sendo sobrecarregada e os clientes sentindo também, poxa, estava tudo organizadinho, eu estava recebendo tudo certinho. Tem muitos clientes que eu vendi e nunca conheci pessoalmente porque eles confiavam no sistema, eles sabiam quando a limpeza ia, sabiam quando começava, sabiam quando saía. Então, não necessariamente eles precisavam saber detalhadamente, né, tudo sobre a empresa. Eles confiavam que o sistema estava avisando ele. Agora, quem não recebe nada vai ficar perdido, vai ficar te mandando mensagem, você vai precisar ficar respondendo. Então, até, inclusive, Ciro, na hora de uma venda, né, de um schedule, porque clientes são bens do seu negócio, então, na hora da venda de um schedule, por exemplo, quando você tem tudo ali no sistema, quando você tem tudo organizado, quanto você fatura, quais são os seus clientes, endereço, olha que facilidade. Olha que facilidade para você passar para a próxima. Exatamente. Então, o negócio precisa dessa... Tudo conta para o valor do serviço também, né? Porque o que diferencia, por exemplo, se você chegar na casa, só você chegar na casa com a sua roupa, só falar, não, limpa a sua casa e tal, ele vai ver, tá, a menina veio limpar a casa aqui. Se você chega num carro, vamos dizer, customizado, né, de uniforme, ele percebe que você tem uma equipe, ele percebe que você tem um sistema por trás, ele fala, não, tá, eu tô contratando uma empresa. Então, é mais caro a empresa? É óbvio, por quê? A empresa eu vou ter mais segurança, eu vou ter mais confiança. Então, tudo isso transmite essa segurança, tudo isso transmite essa confiança. Então, o sistema também. E é uma coisa que você usa para vender também, que você pode usar. Não, nós temos um sistema automatizado que te avisa tantos dias antes, que faz isso, que você pode fazer isso. Então, isso também é forma de você agregar valor no serviço que você está oferecendo, né? É legal então, que a Carita colocou ali, com o reminder da limpeza, acabaram os cancelamentos em cima da hora. Ela já tinha me falado isso, que ela realmente tinha bastante cancelamento. E, gente, o que é um cancelamento no meio do dia, do seu dia de limpeza?
é um prejuízo enorme. Você já está com a helper ali, você não tem muito o que fazer e você vai ter que custear aquela helper, mesmo tendo aquele buraco no dia. Agora você tem um reminder. O cliente não tem como. Ah, eu não vi as 500 mensagens que você me enviou. Ah, não tem como, porque o reminder vai ser enviado previamente. Então, se ele tiver qualquer problema, você vai ter ali um respaldo para cobrá-lo alguma taxa, para fazer qualquer tipo de né, cobrança. Agora, se você simplesmente, né, um mês antes, você confirmou que ia e um mês depois chega lá, ele não vai lembrar. Ele não vai lembrar. Ou estava corrida, a semana estava corrida, levar a criança para a escola. Quando você havia esquecido da limpeza. Não, porque está no celular. Quem hoje não pega no celular? Então, ele vai receber a mensagem, com isso você diminui muito a probabilidade de cancelamentos, a probabilidade de esquecimentos. Sim, exatamente. Todas essas etapas, tanta cobrança, tudo isso você simplifica muito, você deixa muito mais claro para o cliente também, né? Então, também você limpou e saiu. Se o cliente não deixa o pagamento lá na hora, como é que ele vai lembrar? Às vezes você vai lembrar de ser a limpeza dele a cada 4 semanas. Ele não vai lembrar daquilo, ele vai lembrar na outra semana, na outra limpeza só. Você vai ficar 4 semanas sem aquilo. Então, ao mesmo tempo, você não precisa ser aquela pessoa que está cobrando o cliente, porque quando você manda mensagem, né, você tá no pé dele. Então, isso, apesar de, né, você estar fazendo o que você tem que fazer mesmo, quando tem um sistema fazendo, esse peso sai de você também. Então, ele sabe, ó, tem um sistema aqui, vai cobrar ele quando termina a limpeza. Então, isso também tira de você. Então, é, ele percebe que aquilo é uma coisa, né, sistemática, uma coisa que funciona daquela forma. Então, facilita também pagamento, facilita o lembrete. Tudo é facilitado nesse processo mesmo. Tem uma pergunta aqui, perguntando se o MadePad já tem integração com o QuickBooks. Essa resposta, eu não sei se já está atualizada, como é que está, se a gente tem essa atualização. A gente já estava desenvolvendo a integração com o QuickBooks. Eu posso confirmar se ela já está finalizada e o pessoal já está usando. Mas é só a pessoa que perguntou, só entrar em contato com a gente pode ser pelo Instagram mesmo, eu respondo que deve estar finalizado já, mas já estavam trabalhando nisso. Uhum. Tem outra pergunta aqui, ó. Eu utilizo o MadePad desde setembro, me ajuda demais, mas estou vendo que tem várias ferramentas onde podemos checar tudo que o MadePad oferece. Então, a melhor forma de fazer isso, eu faço de vez em quando aqui workshops onde, né, o Ciro vai lá, passo a passo, faz as principais atividades, né, funcionalidades do aplicativo. Então, a gente pode marcar também, né, Ciro, mais um. Sim, vamos marcar. Tem que marcar sim. Eu tenho o que eu faço, né? Por enquanto é eu enviar, inclusive, o último workshop que a gente fez. Então, quem tem essa dúvida, a gente manda Tá o lá no vídeo do YouTube, workshop. né, no YouTube do... Tá no YouTube, eu mando o vídeo do workshop, que ele é bem detalhado, é bem explicativo, mas a gente precisa atualizar, porque desde lá já tem várias funcionalidades novas também. Inclusive, Então, Ciro, tem muita gente que me pergunta assim: ai, Thelma, não achei na loja de aplicativos o MadePad. Hoje você consegue fazer o download do MadePad pelo site, né, Ciro? assim que você entra nele, ele já aparece para você como instalar, né? Então, é questão de 2 cliques você instala, e ele é feito assim para você ter a mesma experiência, independente de onde você usar. Então, tem outras plataformas aí que você vai usar no computador, você consegue fazer todas as funcionalidades. Você vai para o celular, é muito mais limitado, você não consegue fazer nem metade das coisas. Então, o nosso foco é ser, independente se você usa um celular, tablet, computador, você vai ter as mesmas funcionalidades. Lógico que uma hora um vai ser melhor para fazer aquilo do que outro, porque, né, vamos dizer, você preencher o cadastro de um cliente no celular, no computador é mais fácil, você tem uma tela maior, você tem um teclado, mas você consegue fazer. Você precisando fazer, você faz. Então, nossa missão é sempre essa, de a gente deixar vocês conseguirem fazer desde o computador até o celular, vocês conseguirem fazer funcionando da mesma forma. Tá? E E aí é só. e o aplicativo, quando você baixa do site, né, Ciro, fica igualzinho. Ele é instalado, não, ele é instalado mesmo. Ele é uma funcionalidade nova, relativamente nova do Android, do iPhone, principalmente, né?
que ele detecta isso e ele instala como se fosse um aplicativo mesmo. Então, você usa ele como se fosse um aplicativo, com funcionalidades no aplicativo, naturalmente. E ele ocupa muito menos espaço, então ele também serve para... Funciona em qualquer celular. Então, pode ser um celular mais antigo, não tem problema nenhum, ele funciona da mesma forma. Isso, eu Eu vi... tenho até um site aqui, para quem quiser clicar, é madepad.com. Você já vai ter todo o passo a passo lá. Então, o aplicativo fica idêntico no celular. O aplicativo nada mais é do que uma aplicação que fica lá presa no seu celular, né? Um símbolozinho, mas tem todo um sistema por trás. Então você vai lá clicar, igualzinho vai abrir qualquer outro aplicativo, e aí você vai começar a cadastrar, vai começar a utilizar o MadePad. Não tem diferença alguma depois que você faz essa instalação. Tem mais umas perguntas aqui, Ciro. Como faço para ter os pagamentos automatizados? Tá, nossa ferramenta que a gente usa de pagamento é o Square. Então, você só precisa ter o cadastro no Square. O Square não cobra nada para você ter uma conta neles, mas como qualquer processamento de cartão, né, se você for fazer com seu próprio banco, se você for fazer com, sei lá, tem essas maquininhas também, né, essas coisinhas que você pluga no celular e passa o cartão, todos eles têm uma cobrança de processamento. Então, o Square tem a cobrança de processamento deles, não é uma cobrança nossa, né? Então, a gente faz essa integração totalmente gratuita, né? Já inclusa. Então, eles têm, por volta de 2,9% a cobrança do Square. E é o que o MadePad mesmo paga. Na verdade, a nossa cobrança é até maior. O MadePad paga, se eu não me engano, é 3,5%, porque a nossa cobrança é recorrente. Então, a cobrança recorrente como mensalidade, né, que é subscription, tem uma taxa maior. Então, eu não tô oferecendo nada que eu mesmo não faça, né? Então, a gente só oferece... Uma observação legal é que esse valor pode ser incluído no valor da limpeza. Já é um valor ali que você precisa precificar junto com a sua limpeza. Então, você tem a taxa de processamento ali de pagamentos, você vai incluir esse valor na sua limpeza, então não vai sair do seu bolso, isso precisa sair do bolso do cliente. Além disso, como a Lúcia colocou ali, esse valor que você paga para o Square é um desconto da sua limpeza, então você automaticamente pode deduzir das taxas futuramente, quando você fizer a declaração. E você vai ver no final das contas que mesmo pagando essa taxa, o tanto que você está economizando de tempo, né? Lógico que seria melhor se não pagasse, né? Mas é um serviço que está sendo oferecido, né? A gente está usando esse serviço, né? Então, você pode fazer. Eu sempre falo aqui, Ciro, que é coisa de graça, vai lá no Instagram da WWF, vai lá nas instituições de caridade, porque empresa não tem caridade, empresa quer lucro. Sim, exatamente. Quer lucro, né? Como qualquer sistema que é caríssimo, que é um lucro também. Então, esse negócio de, gente, quero de graça não vai ter nada, desde que seja uma empresa, você nunca pode esperar que seja de graça. Quando é de graça, pode ter certeza que o produto é você. Exatamente. Tem uma pessoa que falou, em alguns estados isso é ilegal. Na verdade, assim, você tem que, lógico, qualquer coisa, desde sales tax, tudo você tem que saber como que funciona no seu estado mesmo, falar com o seu contador. Então, tem estados que você pode adicionar como é que é? Processing fee, né? Uma cobrança de processamento, mas o que a Thelma falou, se eu posso estar enganado, mas eu acredito que o que ela falou foi assim, quando você for precificar a casa, você vai considerar aquele valor. Você não é necessariamente você vai falar, eu cobro 100 mais 3% da casa. Você vai considerar já no valor da sua limpeza. Né? Isso, assim como você inclui produto, você vai incluir a gasolina, você vai incluir também o sistema de processamento. Justamente. Tem estados que você pode cobrar esse surcharge, né, como um item separado, e tem estados que não pode. Então, isso é questão dos Estados Unidos, a gente não pode fazer nada, né? Então, mesma coisa com sales tax, com tudo isso. Então, mas eu vi, tem gente que falou que cobra, e todo mundo que fala, que pergunta isso, eu falo, só consulta o seu
o seu contador, né, dar uma pesquisada para saber o que, que pode ser feito e o que, que não pode. Sales tax funciona da mesma forma, né? Como é um serviço, tem estados que consideram isso como que o sales tax está incluso, tem estados que não incluem. Por exemplo, no Canadá, tem a gente trabalha com empresas do Canadá também, no Canadá tem o HST, se eu não me engano, né? Então, eles têm a cobrança disso, isso é cobrado com serviços também. Então, lógico, que principalmente essas coisas de cobrança, né, a gente não quer ter problema com isso de jeito nenhum. Então, sempre é bom consultar, sempre é bom conversar com o contador, para a gente saber o que pode e o que não pode fazer. Tem uma pergunta aqui mais rebuscada. Como podemos usar as one-time cleanings no MadePad? Eu tenho clientes que são brokers. Se coloco no nome delas, preciso ficar editando os endereços sempre? Alguma indicação do que fazer? Tá. Se é uma limpeza que você faz uma vez só, né, tem muita gente que trabalha com isso mesmo, né? Tem um cliente sei lá, que é o contractor, né, que reforma a casa e tal, e você vai limpar depois. É uma limpeza que provavelmente você não vai fazer depois, e mesmo se você for fazer depois, você não vai fazer para esse mesmo cliente, você vai fazer para a pessoa que estiver morando na casa. Então, para essa opção, a gente tem os endereços que são temporários, você não precisa ficar editando. Você vai precisar adicionar o endereço a cada limpeza porque a sua equipe vai precisar ir para aquele endereço, né? Então, isso não tem jeito. Mas quando você for naquele cliente colocar lá para adicionar a nova limpeza, você tem, quando for clicar na parte de endereço, você tem duas opções lá, o endereço do cliente e novo endereço. Se você for em novo endereço e simplesmente digitar o endereço lá, esse endereço vai ficar salvo naquela limpeza, só que ele não vai ficar salvo no cadastro do cliente. Isso tem a vantagem que você não vai ter milhões de endereços depois de, sei lá, 100 limpezas. Você não vai ter 100 endereços lá no cadastro dele, porque são endereços que você não precisa, não estão atrelados àquele cliente, porém o endereço está naquela limpeza. Quando você quiser, limpeza que foi feita no dia tal, você consegue até saber o endereço dela, só que não vai ser uma poluição visual para você no seu sistema. Então você consegue ter esses endereços temporários, né, que só vão servir para aquela limpeza sem problema nenhum. Perfeito, perfeito. Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos ver se tem mais perguntas. É sobre os reviews. Então, somente no aplicativo ou podem ir para o Facebook ou Google? Tá. O review, ele é um review interno, tá? Eu posso explicar também uma vantagem dele ser interno, mas já te digo que em relação ao Google, a gente está vendo, estamos trabalhando né, entrando em contato com o Google para ver a possibilidade dele certificar a gente como uma fonte de reviews, tá? Isso tem uma vantagem, que vai ficar disponível lá, só que tem uma desvantagem também. Assim que a gente conseguir ser, e vocês, né, aprovarem isso, o review bom vai ser enviado para o Google e o review ruim vai ser enviado para o Google. A gente não pode enviar só os reviews bons, porque isso também, isso está nos termos, né? Quando a gente se credencia a isso, a gente tem que automaticamente fazer dessa forma, tem que cumprir com exatamente como está lá. A vantagem de você ter um review interno, como é que funciona? Você terminou a limpeza. Vamos dizer que sua cleaner falou para você, olha, teve um problema na limpeza, quebrou alguma coisa na limpeza. Aquele cliente não é um cliente, é um cliente novo seu, tá? Tem uma boa chance desse cliente procurar sua empresa no Google, no Facebook e fazer uma review ruim da sua empresa por causa daquilo. Compensação, se você chega e fala, você sabe disso, você manda um pedido de review para ele, o cliente já viu, primeiro, a empresa já está preocupada com o que aconteceu e tal, e além disso eu estou dando review ali, eu posso escrever, né, escrever tudo que eu quiser aqui, posso fazer tudo, e isso já vai ter, o cliente já vai ser notificado, quem está fornecendo esse serviço já vai ser notificado desse problema, e você pode tratar daquele problema. Então, se é um review, a pessoa dá um review de 1 estrela, você entra em contato com ele, tenta resolver e tal e tal. Em compensação, se é um review de 5 estrelas, o que você pode fazer? A pessoa deu um review de 5 estrelas, você achou, esse review é ótimo. Fala com ele, fala, você poderia dar esse review
no Google, você poderia fazer um review no Facebook, né? Que você viu que é um cliente que, né, que tá disposto a fazer isso, e aí você tem uma filtragem desses reviews antes, né? Então Então, você não está. é legal as pessoas saberem, antes de falar, ai, Ciro, coloca integração com o Facebook, Sim, coloca sim. com o Google. Só que quando você tira daquele feedback interno e coloca para o externo, aí as coisas mudam. Então pode ser tão bom quanto ruim. E na minha opinião, quando é feedback interno, você tem tempo ali de consertar o que pode estar errado. Então, por exemplo, não só essa questão de ai, dei 5 estrelas né, por causa de algum acidente. Não, às vezes são coisas simples. Eu pergunto para muitas pessoas, muitas alunas, né? Mas por que esse cliente cancelou? Aí ela fala, não sei. Ele falou que queria cancelar. Você deixou ali de pedir feedbacks, você deixou ali de contactar o cliente anteriormente para saber se ele estava realmente satisfeito com as limpezas. Se ele pode, se ele tem a habilidade de chegar num aplicativo, simplesmente no e-mail que chega para ele, num text message, e dar a nota dele para aquela limpeza e ter oportunidade de falar alguma coisa que não satisfez, com certeza você já vai conseguir consertar para a próxima vez e evitar esse cancelamento de serviço por conta desse cliente. Então, isso é o que eu mais ouço. Ah, então ele cancelou. Tá aí, por que cancelou? Não sei. Não sabe, mas tem que saber por que ele cancelou, mesmo que seja mentira. Mas ele precisa ali se expressar para que você conserte esses pontos e não seja pega de surpresa lá na frente. Isso, exatamente. E pode ser uma forma de você também, se você não está, né, muito próximo das suas equipes, ou você tem muitas equipes, pode ser uma própria forma de você avaliar a sua equipe, né? Porque você joga uma vez por mês, eu vou fazer o review daquela limpeza para saber. Aí a cliente vai falar lá o que ela achou daquela limpeza, né? Então, você pode fazer clientes alternados, a sua equipe pode nem saber que você está fazendo esse review, né? Então, né, seja um review surpresa, então elas não tem que falar, hoje é dia de review, eu vou fazer, vamos caprichar, porque hoje é dia de review. O review é independente da limpeza, você pode enviar independente disso. Então, vários pontos positivos, né? Você ter esse review interno. E como a Carita falou também, você pode usar também. O review você recebe por e-mail. Você pode chegar, quero colocar no Instagram, você pode tirar um print dele ali e colocar ele no seu Instagram. Você pode colocar, Além disso, você pode pedir para o formatar da forma que você Ai, quiser. muito obrigada pelo review. Se você pudesse fazer um review também no Google, aí você tem tempo, né, de se precaver de um possível review que você não adianta no Thumbtack, não adianta no Google, não adianta você tentar apagar porque não consegue. Então é melhor você Sim, ter uma prévia do seu review e consertar depois e pedir quando for positivo, do que ao contrário, você não ter tempo de fazer nada. Seja bom, seja ruim, ainda mais você que tem muitas limpezas, você vai acabar perdendo o controle disso. Então é melhor você ter ali uma prévia do review e pedir para colocar lá nos perfis públicos do que ao contrário, né? exatamente. E tem uma outra pergunta aqui importante também. A Thaís perguntou: eu recebo mensagens caso o cliente mande mensagem para mim dentro do aplicativo? Isso pode ser habilitado também. Você tem a opção lá que você pode receber também. Né, eu recomendo para sempre. Ele tem logo na página principal, né? Tem um ícone de chat lá que ele treme, fica por diferente quando tem uma mensagem. É lógico, isso é o sistema que vocês têm que usar frequentemente mesmo, né? Não é um sistema que vocês vão deixar, não é, usar que eu digo, né? Vocês não vão estar mexendo ali frequentemente, mas é a sua empresa, né? O sistema é a sua empresa. Então, periodicamente vocês, né, vão checar, vão verificar se alguém está precisando de alguma coisa, ou até como está a sua, né, o seu helper fez a primeira casa, terminou a segunda casa, está ainda a caminho da terceira casa. Então, isso é uma coisa que você, né, verifica, né, de tempo em tempo. Então, você vai ter lá, mas você também tem a forma dele te avisar. Então, ele pode te avisar quando tiver mensagem não lida. E você pode, inclusive, você pode responder essas mensagens. Mensagens do sistema não são só as mensagens automáticas, não. Porque o cliente pode responder uma dessas mensagens com uma pergunta e você
responder aquela pergunta. Então, isso, ele tem uma parte de chat também que você consegue fazer isso. Então, inclusive, respondendo uma outra pergunta que falou aqui de agendar a limpeza, a gente não tem acesso do cliente ao sistema para agendar a limpeza, mas como a gente tem o serviço de mensagens, tem muito cliente que fala, como é que tá? Manda mensagem, como é que tá a disponibilidade para dia tal. Então, você não precisa também ficar ligando. Você pode ter aquilo controlado pelo sistema e tem a vantagem também de, caso você tenha uma empresa maior, você tenha uma gerente, você no sistema, você não está só com as mensagens no lugar. Então, você não precisa receber a mensagem, precisa encaminhar a mensagem para minha gerente para ela dar uma olhada no schedule para ver se tem. Então, você tem acesso àquela mensagem, se a sua gerente tiver o acesso ao sistema, ela vai ter acesso à mesma mensagem, ela pode checar isso para você. Então, também a vantagem dessas mensagens é que elas são centralizadas, são né, independente de um dispositivo, uma coisa assim, você consegue ter acesso, múltiplos acessos a ela. Legal, vamos aqui para a última pergunta da Leonor. E quanto ao horário de limpeza nas mensagens automáticas? Eu não consegui habilitar. Tá, as mensagens você consegue customizar, né? Então, você indo em preferências, na parte de notificações e reminders, você tem lá um botãozinho para editar a mensagem, e você pode editar tanto escrevendo o que você quiser, quanto usando os campos que a gente oferece lá. Esses campos que a gente oferece são os campos relativos às informações que estão no sistema. Então, se você colocar, quer colocar o horário da limpeza, você vai ter um job time lá, né, um campo job time, você clicou nele, clicou no roxinho ali, ele já vai, onde você colocou o cursor, ele vai adicionar aquele campo. Então, todas as mensagens que foram enviadas vão ser enviadas com aquele campo lá, com aquele campo preenchido, né, com o Então, job time. Então, sim, editar, né, nas mensagens automáticas o horário da limpeza. consegue sim. E qualquer dúvida é só falar com a gente. Pode mandar mensagem no Instagram que a gente responde. O workshop, inclusive, no workshop, se eu não me engano, eu fiz, né? Editei a mensagem, então tem como verificar isso também. Tá? Então tudo é possível sim. Então, Ciro, para finalizar aqui, eu quero só resumir, pessoal. O MadePad, você vai fazer o download no site madepad.com. Você tem 15 dias gratuitos para testar. Então, faça um download. Você vai realmente colocar ele como se fosse um aplicativo comum no seu celular, tá? E você, logo após esse acesso, você provavelmente vai começar a utilizar ali o sistema, vai ficar na dúvida. Em pouco tempo, né, breve depois, vai entrar em contato alguém com você, perguntando como é que tá, como é que foi, se precisa de ajuda, que esse suporte é preciso no início. A gente sabe que às vezes tem gente com dificuldade ali na tecnologia, tem gente que tem aquele baque, aquele bloqueio tecnológico, né? Tá aqui no Instagram, tem aluna que fala assim para mim, Thelma, não sei mexer em aplicativo. Eu falo, mas como é que você me achou? Ela, pelo Instagram. Aí eu fico, ô, meu filho, tu tem alguma coisa errada aí. Então tem um bloqueio só para o que é realmente útil. Não, calma. Que o MadePad é super fácil. Depois que você começa ali a mexer, você se sente muito em casa. Aí que as coisas fluem. Qualquer aplicativo no início realmente pode ter aquele bloqueio, é muita informação, mas vai passo a passo que tudo vai clareando na sua vida. Você vai ver o quanto aquilo dali vai te economizar. Olha quantas pessoas falando aqui que usam o aplicativo, porque isso realmente vai facilitar para que você entre nessa segunda era do house cleaning, para que você saia do operacional. Hoje eu digo que é muito, muito difícil você conseguir administrar uma empresa sem o sistema. Você, na verdade, deixar de fazer uso dessa ferramenta é quase uma insanidade, porque você com certeza vai ali se sacrificar suas horas, sacrificar as horas com a sua família, porque você está lá na agendinha de papel, você está lá riscando as casas do dia, né? Tá ali perdendo 2 dias para fazer o payroll, para fazer a folha de pagamento. Então faça o teste que vale a pena você perder umas horinhas do seu dia, perder alguns dias aprendendo a mexer no sistema, que isso vai te render muitas e muitas horas a menos de trabalho. Justamente. Aí a gente tem, inclusive pela nossa experiência também, né, do pessoal cadastrando e tal, a gente tem, vamos dizer, técnicas para até esse período inicial ser simplificado, né? Então,
formas que você tem 500 casas. A gente pensou em forma de você gradualmente, né, para você não precisar, porque eu imagino, né, a pessoa vai começar a usar o sistema e olha, 500 casas. Quanto tempo eu vou cadastrar 500 casas? Ah, eu vou demorar um mês. Então, nossa, só vou começar a usar o sistema daqui a um mês. Não, a gente pensou em forma de você começar a usar já no primeiro dia. Então, você cadastra uma quantidade só que é relativa àquele dia. Então, a gente vai e naquela medida que você vai cadastrando, você vai aprendendo, e vai se familiarizando com o sistema. Então, a partir do primeiro dia, você já tem como usar. É só ter boa vontade e você tem todo o nosso suporte também. Então, a gente ajuda, qualquer dúvida que tiver. Ah, como é que é a melhor forma de fazer isso? A gente tem uma forma, né? Porque a gente já viu diversas formas. Então, a gente pode fazer assim que é mais fácil, faz assim que é mais rápido. Então, pode entrar em contato com a gente. O Ciro pega na mão e leva até a porta da casa. Você só precisa limpar, né, Ciro? Isso aí. Mais do que isso, impossível, só fazendo por você. Então, realmente, você hoje tem uma ferramenta que é uma ferramenta que é muito útil. Na verdade, eu não sei como as pessoas vivem sem. Como eu disse aqui, eu sempre digo, eu sempre comecei por aplicativo, eu nem sei como é que é fazer um schedule todo na agenda de papel, eu não sei como é que é fazer no Google Agenda, porque não tem as funcionalidades principais. Então, eu sinceramente acho que é um milagre você conseguir ter mais de 50 clientes no papel. Eu não imagino a vida dessa pessoa, mas o que eu falo para você hoje é testa, faça todo esse teste antes de você ter aquele bloqueio. Não, porque isso daí não é para mim, isso daí não serve. Você está aqui no Instagram, você já tem um ponto positivo que você não é tão alheia à tecnologia assim. Então você vai devagar, vai passo a passo, que eu tenho certeza. Eu já mostrei o Medpad para minha mãe. Gente, minha mãe tem 72 anos. A minha mãe foi clicando, e ela não entende nada de house cleaning. Ela foi clicando e ela entendeu o negócio. Ela entendeu o processo do negócio. Então, não tem desculpa. Minha mãe tem 72 anos, tá? Eu quis que ela mexesse realmente para eu entender qual seria aquela dificuldade. E ela entendeu o processo do negócio. Então, por que você não vai conseguir? Você vai conseguir sim, ainda mais quando você já está familiarizado ali com o negócio de house cleaning. Sem dúvidas, com o tempo você vai ficar craque. Certo, Ciro? Isso aí, isso aí. Pode confiar. E também tem outra coisa, você não vai, enquanto você estiver testando, enquanto você não perceber que aquilo for útil, você não vai pagar. Então você tem o tempo para você, suficiente para você entender todo o sistema, para você ver o sistema funcionando, ver o sistema economizando o seu tempo, ver o sistema economizando o seu dinheiro. Você tem o nosso teste, ele não é limitado, né? Ele é um teste que você já testa a ferramenta completa, não tem nada, nenhuma funcionalidade que durante o período de teste você não pode usar, você usa todas as funcionalidades, né, de acordo com o plano que você escolher. Então, e você vai estar usando ele de graça, né, durante aquele período. Então, você já vai ver o real funcionamento, já vê a real utilidade dele já desde o primeiro dia. Com certeza. E só respondendo aqui uma pergunta que perguntaram se é uma pergunta que fizeram sobre importação de dados. Se você tiver tudo na planilha, a gente importa, né? O Ciro A gente importa. importa e consegue facilitar esse cadastro para você. Ok? Isso. Então, Ciro, Justamente. muito obrigada a todo mundo que participou aqui hoje aqui nessa live. Tem várias Ciretes aqui, né? Várias pessoas que são fãs do Ciro, né? Que agradecem todo esse suporte do Medpad, que realmente o que eu vi aqui hoje, várias pessoas dando depoimento, são pessoas que eu sei, são pessoas que são alunas, são pessoas que estão na mentoria, que eu sei que elas cresceram enormemente por conta também dessa ferramenta, que ela nada mais é do que uma ferramenta para fazer você crescer de forma saudável, agregando valor, diminuindo sua carga horária, né? Diminuindo a sua carga de trabalho. Então, é isso. O Medpad é uma ferramenta para te ajudar a crescer, para te ajudar a faturar mais, para te ajudar a trabalhar menos, consequentemente. Certo? Justamente. Obrigada, Ciro. Obrigada a todo mundo que participou aqui. Uma boa noite para vocês e até a próxima. Assim que o workshop estiver marcado, eu aviso aqui e aí vocês vão ver na prática como é lá o sistema. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigada. Boa noite. Tchau.